Nós começamos o SBT Brasil com essa notícia urgente em São Paulo. A morte de um suspeito e a prisão de outros 3 provocaram uma verdadeira onda de protestos em Paraisópolis. Para você que é fora de São Paulo, Paraisópolis é gigantesca, é enorme. É a segunda maior comunidade aqui da capital paulista. E toda essa confusão começou depois da morte de um suspeito durante uma operação da Polícia Militar para apreender drogas na região. E durante a ação houve troca de tiros. Essa é a versão da polícia. Mas os moradores fizeram barricadas e atearam fogo a objetos na rodovia e nas avenidas, como você percebe aí através dessas imagens que nós estamos trazendo para você. O policiamento foi evidentemente reforçado, houve um novo confronto com os policiais, a situação permanece muito tensa por lá e nós vamos trazer todas as informações a partir de agora ao vivo com o repórter Vinícius Rangel. Muito boa noite para você, Vinícius. Ei, César, muito boa noite para você e para quem está com a gente aqui no SBT Brasil. César, a gente continua aqui bem próximo a 2 barricadas onde os moradores e bandidos, né, a gente pode classificar assim, diante desses atos criminosos, fecharam para que nem a polícia e nem os moradores tivessem acesso às comunidades. Mais a fundo a gente consegue observar, vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Anderson Bomba mostrar para a gente, há uma barricada muito maior lá na frente, onde inclusive uma moto de uma equipe de reportagem foi roubada pelos criminosos e em seguida esses criminosos teriam agredido essa equipe de reportagem e pegaram a moto desses trabalhadores e em seguida colocaram no meio dessa barricada e atearam fogo. Essa moto inclusive chegou a explodir bem perto da nossa equipe de reportagem. Nós mostramos ao vivo, agora mesmo não está na hora para todo o Brasil, e a gente volta a contar para vocês o seguinte: a crueldade das ações desses bandidos que estavam acontecendo aqui desde o início, por volta aí de 6h30 da tarde. César, olha a situação que ficou, por exemplo, esse carro aqui, que foi completamente depredado pelos criminosos. Eles foram violentamente covardes e acabaram, então, retirando à força os moradores que estavam dentro desse carro, o motorista e também uma passageira. A gente tem essa informação e esse carro, inclusive, foi completamente depredado, como a gente pode visualizar, e foi colocado no meio da via, já para então as pessoas não conseguirem ter acesso aqui. E provavelmente esse carro aqui, ele seria incendiado, mas graças à ação rápida da Polícia Militar, que estava fazendo já o patrulhamento por toda essa região aqui, eles não conseguiram atear fogo nesse carro, mas os moradores, a gente não sabe quem são essas pessoas, eles acabaram indo embora, fugiram desesperados, e isso tem acontecido com muita frequência. Ônibus têm sido colocados então à prova de fogo, colocados no meio da pista, e tudo isso tem atrapalhado muito a situação da vida das pessoas. Olha só o para-choque, César, onde foi parar, praticamente a 15 metros de distância onde estava esse carro. Ou seja, uma situação que chega a assustar a gente. Tem aqui, inclusive, olha só, uma pedra, provavelmente foi a pedra que foi usada para conseguir quebrar o vidro desse automóvel, e a situação nesse momento está um pouco mais controlada. Inclusive, a gente tem informação, olha só, o helicóptero Águia da Polícia Militar continua fazendo patrulhamento pela região, a tropa de choque da PM também circula nessa área para conseguir encontrar os responsáveis por essa desordem pública. César. Ô Vinícius, você já está aí há bastante tempo e eu recebo a informação que houve um reforço de policiamento por parte da Polícia Militar, que neste momento nós temos 300 homens em atuação para tentar colocar ordem nessa situação toda. Como você disse, começou no final da tarde, início dessa noite de quinta-feira, não é? Como é que você vê essa situação? Já está um pouco melhor com esse reforço da polícia? Porque a gente percebe, alguns comércios estão abertos aí onde você está, não é isso? Pois é, César, em algumas áreas as pessoas resolveram então abrir as portas normalmente, depois que a polícia começou a praticamente ocupar toda essa região. Mas lá pra frente, só pra gente ter uma noção mais ou menos, naquele trecho onde ainda tem fogo, inclusive pro lado esquerdo, onde fica mais ainda para dentro dessa comunidade, existe então maiores barricadas, existe então
preocupação de que esses criminosos possam estar, inclusive, invadindo residências, mas há uma segurança maior por causa da tropa de choque da Polícia Militar, que já cercou toda a comunidade. César. Olha, como eu costumo dizer, nesses momentos você percebeu aí que o Vinícius Rangel está com colete à prova de balas. E neste momento, em coberturas jornalísticas, como a que você está acompanhando agora no SBT Brasil, o nosso repórter deixa de ser simplesmente um jornalista e passa a ser um correspondente de guerra, porque é o que está acontecendo, você está acompanhando essas imagens e a gente espera que tudo possa ser restabelecido o mais prontamente possível, porque nós temos muitos trabalhadores corretos, honestos, a maioria de toda essa comunidade e que merecem respeito para que possam ter o direito de ir e de vir. Não é justo que eles façam essas barricadas impedindo a ação supostamente da Polícia Militar, mas acaba atrapalhando indiretamente todo o cidadão de bem. E nós voltamos a falar da onda de violência na comunidade de Paraisópolis, a segunda maior na zona sul de São Paulo. O repórter Vinícius Rangel está lá desde o final da tarde, início da noite, acompanhando toda essa confusão e traz as últimas atualizações para a gente. É com você mais uma vez, Vinícius. Ei, César, bom, nesse ponto onde nós estamos nesse momento, a situação parece estar um pouco mais controlada, diferente do cenário que nós mostramos já desde o início da nossa programação do final da tarde. Nas imagens de Anderson Bomba, nós temos acesso, inclusive, a uma barricada que foi colocada, então, por criminosos aqui na região de Paraisópolis, nessa comunidade. O que nós conseguimos observar, César, é o seguinte: tentamos acesso à parte mais interna dessa comunidade, mas fomos proibidos de acessar em determinado ponto. Mas o cenário que nós encontramos é um cenário de guerra, meio assustador. Inclusive, existiam carros que foram depredados, estavam abandonados na via. Um ônibus, inclusive, também foi abandonado, completamente depredado em toda a região. Só que agora, depois de cerca de 3 horas de movimentação na comunidade, os moradores começaram então a tentar acessar a região para que pudessem voltar para casa. A gente pode observar muitos carros fazendo algumas rotas alternativas dentro mesmo da própria comunidade para conseguir ter acesso a outros lugares, a outros bairros daqui de São Paulo, bairros vizinhos a essa comunidade. Inclusive, nós tivemos uma informação da Polícia Militar de que todas as áreas já foram ocupadas e que os moradores estão aos poucos voltando para suas casas. César. Reafirmando mais uma vez, Vinícius, que a Polícia Militar colocou 300 PMs para tentar colocar ordem em toda essa confusão. Nós vamos voltar ao vivo à região da comunidade de Paraisópolis, a segunda maior na zona sul de São Paulo, porque houve confronto com a polícia depois da morte de um suspeito. E o Vinícius Rangel está lá desde o final da tarde, início da noite, e vai dizer para a gente agora se a polícia já identificou algumas dessas pessoas, pelo menos, que fizeram as barricadas. Vinícius. Olha, César, a informação que nós recebemos de forma preliminar é que já existe uma pessoa detida por participação em todos esses ataques que aconteceram nessa comunidade desde o início de hoje à tarde, por volta de 6h30 da tarde. Inclusive, equipes da Polícia Civil e também da Polícia Militar estão nas ruas patrulhando em busca de conseguir encontrar os responsáveis. Várias pessoas estão sendo abordadas em vários pontos da comunidade, onde a Polícia Civil também está colaborando junto com a PM, ocupando todas as áreas. O que a gente consegue observar é que os militares, assim, olha só, e César, a gente acabou de ouvir uma explosão, novamente aqui próximo da gente, olha, é a segunda explosão grande que nós conseguimos ouvir e, a princípio, parece ser da própria Polícia Militar efetuando alguns disparos de bala de borracha, né, por conta de uma movimentação. Tem uma área muito difícil de acesso aqui, onde vários moradores estão voltando para essa área da barricada, colocando colchões, colocando pedaços de madeira e também pneus. A gente pode observar, nesse momento, a Polícia Militar empurrando uma dessas barricadas para conseguir liberar a via que, nesse momento, a via principal que dá acesso a essa comunidade está interditada dos dois lados da pista e a Polícia Civil, junto com o apoio da Polícia Militar, estão tentando desobstruir todas essas áreas. Vou pedir para o nosso repórter cinematográfico Anderson Bomba mostrar para a gente a barricada que ainda persiste dentro dessa área. Essa barricada, César, ela já foi restabelecida, restaurada, pelo menos umas 8 vezes, desde que a nossa equipe conseguiu chegar aqui para poder mostrar todo esse cenário.
Todas as áreas, então, como eu disse, já foram ocupadas pela Polícia Militar e também com o apoio da Polícia Civil, que agora está nas ruas em busca de conseguir encontrar e deter os responsáveis por essa desordem que já vem acontecendo desde as 6 horas da tarde de hoje. Policiais muito bem armados aqui, César. Obrigado pelas informações, Vinícius. Parabéns pela sua cobertura, brilhante cobertura. Você que está aí desde o final da tarde, início da noite, trazendo todas as informações para o público do SBT ao vivo. Muito, muito obrigado mesmo. A gente pode até continuar com as imagens. Eu só quero comentar com você, porque está muito difícil a situação do paulistano. O paulistano está tendo ônibus depredados, vans depredadas, como nós já mostramos hoje, inclusive essas vans que transportam pessoas com deficiência, não é? Tem muita violência na cidade, muita gente com medo de sair de casa, com esse frio que está fazendo na capital paulista, e agora Paraisópolis, que é a segunda maior comunidade aqui da capital, sofrendo com esses ataques, com essa verdadeira desorganização, com essa bagunça, mas a polícia com 300 homens está lá tentando fazer o trabalho dela, tentando organizar tudo, tentando colocar ordem na casa para que essas pessoas de bem que moram em Paraisópolis, que saem, que fazem o ir e vir para trabalhar, possam regressar para sua casa, pelo menos com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu repito, a situação do paulistano está cada vez mais difícil. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.